Vamos falar de empresas com endividamento bancário crescente. É praticamente impossível uma empresa operar sem ter um relacionamento bancário. Isso porque se faz necessário a busca por capital de terceiros, no caso de bancos, para que a empresa possa trocar seus títulos e operar financeiramente. Mas é importante estar atento. A facilidade de crédito que é criada ao longo do relacionamento bancário entre banco e empresa pode colocar e coloca empresas comprometendo por completo o seu futuro. Isso porque, à medida que vai se amadurecendo o relacionamento bancário, os bancos identificam a possibilidade de fornecer crédito às empresas. E os créditos são os mais diversos. É óbvio que, inicialmente com taxas maiores, à medida que esse relacionamento vai se estreitando, as taxas vão se reduzindo para que a empresa possa ainda mais se capitalizar. E esse é o grande mal de alguns empresários. As linhas operadas vão desde cheque especial, limite, LIS, como chamamos, conta garantidas com recebíveis, com aval, capital de giro, financiamento de veículos, entre outros. Tudo que o banco tem em seu portfólio é oferecido à empresa à medida que o relacionamento se estreita. Ocorre que muitos empresários acabam não se atentando a esse volume, a esse limite de crédito, o efeito que toda essa disponibilidade causa no ativo, no passivo e no resultado das empresas. Para isso é fundamental que gestores, administradores, acompanhem periodicamente, preferencialmente mensalmente, os demonstrativos contábeis financeiros de sua empresa. Saber como é que está o seu caixa, fruto de linhas de crédito, e o contas a receber, os estoques. Isso são informações fundamentais. Além de identificar como é que está o seu passivo na distribuição de tributário, trabalhista, operacional e também financeiro com as linhas de crédito. E todas essas informações acabam também trazendo impactos no resultado. E com certeza, o custo de todas essas linhas de créditos e financiamentos aumentará o custo financeiro da empresa. E isso impactará na possibilidade de se atingir o equilíbrio operacional, o ponto de equilíbrio, um indicador dos mais importantes para gestores. De forma geral, empresas buscam recursos nos bancos inicialmente para capital de giro, para ter recursos para poder operar, para poder comprar os estoques. Mas é natural que à medida que esse relacionamento vai se aumentando, outras linhas venham também ser oferecidas e ser captadas pelas empresas. Mas além disso, também há necessidade de linhas de crédito para investimentos, seja investimentos em estoque ou mesmo investimentos em maquinários, edificações e tecnologias, entre outras, além de investimentos também em estratégias comerciais e industriais. Uma outra razão também do endividamento é muitas vezes a finalização, a dissolução societária. A dissolução societária, muitas vezes, para ser resolvida rapidamente, é comum empresários buscarem recursos nos bancos, desde que tenham linhas disponíveis. E uma vez realizada essa dissolução, a empresa acaba arcando com o custo financeiro de toda essa operação. E tudo isso, com certeza, vai impactar no futuro da empresa. Um outro fator também importante para a captação de recursos é quando a empresa, sem um planejamento, não está atingindo o ponto de equilíbrio. A empresa busca recursos para recompor o seu caixa, uma vez que os compromissos assumidos no decorrer da gestão da empresa acabam não sendo cumpridos naturalmente com a geração de caixa. Dessa forma, a empresa tem que buscar recursos nos bancos para recompor um possível equilíbrio, mas esse equilíbrio somente ocorrerá no caixa da empresa e não no resultado. Por isso, se faz necessário que gestores acompanhem mensalmente a DRE, Demonstração de Resultado do Exercício.
No relacionamento banco-empresa, é muito comum os bancos pedirem periodicamente informes da empresa. Informativos como o balanço patrimonial, a DRE, demonstração de resultado do exercício, o faturamento histórico, geralmente de 12, 24 meses ou um pouco mais, o endividamento bancário, a declaração de imposto de renda da empresa e dos sócios. Todo esse volume de informação é para fortalecer a parceria e sua empresa tem que ficar muito atento a esse volume de informações, pois essas informações são cruzadas com o meio de informação que os bancos têm. Quando sua empresa abre uma linha de crédito, ela autoriza os bancos a consultar o Bacen, Banco Central, onde são consolidadas informações das operações com o banco em discussão e também com os demais bancos vinculados ao Banco Central. Todo esse volume de informação é cruzado e tenha certeza, os bancos acompanham o desenvolvimento das empresas, desenvolvimento contábil, financeiro, muitas vezes melhor que muitos gestores, sabem de tudo o que está acontecendo. E nesse envio de documentação, caso sua empresa não informe corretamente, esteja mascarando ou omitindo algo, isso com certeza poderá ser identificado pelos bancos e estremecer a relação banco-empresa. Isso trará sérias consequências nesse relacionamento. Sua empresa poderá ser penalizada aos poucos à medida que o banco identificar que suas informações estão certas. É importante ficar muito atento nessa troca de informações banco-empresa. Há um conceito no mercado que diz que os bancos são parceiros das empresas. Esse conceito não necessariamente condiz com a realidade. Os bancos são parceiros das empresas no momento que eles veem que vale a pena estar alimentando a empresa com crédito e, em contrapartida, aumentando seus resultados. Mas à medida que os bancos identificam que o risco vem aumentando, toda a operação da empresa passa a ter uma atenção especial, ou seja, os limites são diminuídos, os prazos são encurtados, as taxas de juros aumentam e, por consequência, as garantias são cada vez mais exigidas. E uma vez alavancada financeiramente, as empresas acabam aceitando essa condição. Os bancos aumentam as taxas de juros, aumentam o custo da operação e as empresas acabam aceitando. E isso causa um grande mal no resultado da empresa. Uma vez acompanhados os resultados, é importante observar o momento antes do impacto do aumento dos custos e depois. Com certeza, sua empresa terá um custo financeiro ainda maior. E também, um outro fator importante que não pode ser deixado de lado é o mal que causa esse aumento do custo financeiro, essa redução dos prazos, no fluxo de caixa com as PMTs, ou seja, com as parcelas mensalmente pagas. Com certeza, todo esse cenário acaba comprometendo o fluxo de caixa de empresas, acaba deixando as empresas asfixiadas com uma parcela de compromissos financeiros maior do que sua folha de pagamento ou aquisição de insumos. Isso porque a empresa está totalmente alavancada. Tem que se ter muita atenção nesse momento. É fundamental que gestores, administradores e a alta direção acompanhem para diagnosticar o momento de pivotar, de tomar uma decisão totalmente diferente para reverter a situação da empresa. Uma empresa com endividamento, com viés de crescimento, cada vez mais aumentando seus compromissos com os bancos, acaba perdendo o foco do negócio. Uma empresa tem como objetivo vender mais, lucrar mais. Objetivos industriais e comerciais. E é natural, quando o endividamento aumenta, que gestores, principalmente a alta direção, acaba por perder o foco do negócio. O foco passa a ser em obter recursos financeiros para que a empresa possa operar e deixa de ser a operação da empresa, o aumento de vendas, a melhora nas margens, a expansão de praças. Isso porque a falta de recurso pode comprometer a empresa por completo. Dessa forma, perde-se o foco da operação da empresa.
Mas ainda assim, gestores têm que ter como objetivo a continuidade da empresa, independente do volume do endividamento, independente de possível queda de faturamento, a empresa deve perpetuar, deve continuar. E esse deve ser o objetivo principal de toda a alta direção de gestores da continuidade da empresa. Um momento importante de todo esse cenário é reconhecer que há um grande problema, há um desequilíbrio na operação da empresa. Por isso, a busca por recursos financeiros. Quando se chega a essa conscientização, costumamos dizer que 50% do problema está resolvido. Agora temos que buscar os demais 50%, que é como resolver. Identificar o problema é fundamental, reconhecer que ele existe é vital. Agora, buscar a solução é a parte mais importante. De forma geral, empresas têm 4 tipos de fornecedores. Fornecedores de insumos, de matéria-prima, fornecedores de serviços, que representa a folha de pagamento, fornecedores financeiros, que são os bancos, e o Estado, com a arrecadação de impostos. Sua empresa não pode priorizar exclusivamente os bancos. É importante saber a importância de cada um desses fornecedores em toda a cadeia da empresa. Quando se chega à conclusão que não dá para continuar com os pagamentos bancários da forma que vem ocorrendo, é fundamental definir qual caminho buscar para solucionar. Vamos buscar um caminho administrativo ou vamos buscar um caminho jurídico? De forma geral, tem-se o conceito que busque acordos. O jurídico deve ser a última alternativa. Isso também reforça a necessidade da empresa de vir, num futuro, buscar uma possível recuperação judicial. A recuperação judicial não pode ser descartada para empresa alguma. Entretanto, deve ser a última alternativa a ser colocada em prática. Isso porque, além de cara, é muito demorada. E podemos observar que o índice de êxito nesses processos é muito baixo. Sua empresa deve deixar um processo judicial, uma recuperação judicial, como a última alternativa nesse cenário. Diante disso, a negociação administrativa é a melhor alternativa. Sentar-se junto aos bancos e buscar uma negociação, um redesenho, rediscutir, reestruturar todo esse passivo bancário para que a empresa possa voltar a operar normalmente, é a melhor alternativa. Isso podemos falar com toda tranquilidade. Entretanto, é importante saber que uma negociação bem-sucedida para a empresa, ela não vai ser realizada entre os gestores da empresa e os gerentes de contas. Para que essa reestruturação seja feita com o objetivo de realmente ajudar a empresa, gestores devem buscar a contratação de profissionais especializados em negociação bancária. E esses profissionais irão tratar todo esse processo de negociação exclusivamente na esfera administrativa, junto à equipe de renegociação, de reestruturação dos bancos e não com os gerentes bancários. Costumamos dizer que uma negociação bancária bem feita, ela não é realizada na mesa do gerente bancário. Ela é realizada no primeiro andar do prédio, com a equipe de reestruturação bancária. E isso somente especialistas têm acesso. A AXS Consultoria Empresarial está há mais de 10 anos realizando negociações bancárias para empresas de todos os portes, segmentos em todo o território nacional. Para isso contamos com especialistas, profissionais, ex-diretores de bancos, com mais de 30 anos de experiência no segmento banco-empresa e sabem como conduzir de forma legal, forma lícita, todo o processo de negociação para que, ao final, sua empresa tenha os prazos alongados, as taxas de juros reduzidas às taxas praticadas no mercado, parcelas muito menores que estavam sendo pagas. Isso porque, em nossas negociações, as parcelas são ajustadas
a capacidade de pagamento da empresa. Para isso, realizamos todo um estudo no resultado e no fluxo de caixa de sua empresa, com projeções inclusive, para que possamos identificar a capacidade de pagamento que a empresa tem. E essa capacidade de pagamento será o limitador no processo de negociação junto aos bancos. E isso, tenha certeza, que é muito bem aceito, pois os bancos identificam que qualquer empresa passa por dificuldades. Entretanto, somente empresas profissionalizadas saberão buscar o caminho para superar esse momento de dificuldade. E dando continuidade ainda ao processo de negociação, em nossas negociações não há qualquer tipo de garantia contratual, sejam elas recebíveis ou mesmo patrimônio da empresa ou dos sócios, o que é muito comum nesse processo os bancos condicionarem. Em nossas negociações não há garantia real, recebíveis e garantias de imóveis. E é importante que empresários estejam cientes que todo esse processo, que foi desenvolvido ao longo de vários meses, vários anos, não será resolvido da noite para o dia, como alguns profissionais acabam relatando. Uma negociação bancária bem-sucedida leva em torno de 3 a 4 meses. E há fatores negativos desse processo. A relação com os bancos, nesse momento de negociação, fica estremecida. A possibilidade, o risco de se ter uma restrição é grande. Isso faz parte do processo de negociação. Os bancos pressionam de um lado e a empresa pressiona de outro. Mas ao final, nossos projetos têm 100% de êxito. Todas as empresas que buscamos a negociação obtivemos e, com certeza, ao final, os empresários ficaram muito satisfeitos. Isso é importante. Ter uma negociação finalizada dentro das condições que a empresa necessita e não as condições impostas pelos bancos, o que é muito natural. Vamos conversar. AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas em negociação do passivo bancário, negociação de dívidas bancárias. Se sua empresa vive um cenário de um alto endividamento bancário, com os limites de crédito já sem condições de serem renovados, é fundamental buscar o apoio, a ajuda de especialistas, assim como fazem grandes grupos empresariais ou mesmo empresas médias. É fundamental que sua empresa busque o apoio de especialistas e evite realizar uma negociação diretamente entre gestores ou administradores da empresa e os gerentes das contas bancárias. Com certeza, nesse tipo de negociação, sua empresa estará acuada nesse processo e acatará as imposições que os bancos colocam nesse processo de negociação. AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas em negociação de dívidas bancárias para empresas. Entre em contato. Todo o processo de negociação é tratado com total confidencialidade. Aguardamos você. AXS Consultoria Empresarial.